Como é que você tá? Tudo bem? Tudo certo. Tudo bom, William? Tudo bem, Freixo? Seja bem-vindo. Já vou começar repercutindo essa fala do Lenny Streck. A gente vai falar sobre a necessidade de vistos para os estadunidenses, mas o Lenny Streck, em entrevista ao ICL Notícias, ele disse o seguinte, que a matéria, a gente está falando sobre o PL da anistia, é tão inconstitucional que até o porteiro do STF rejeitaria. Pois é evidente que é inconstitucional, mas eu acho que ele tem que ser debatido no campo da política, né? É uma aberração jurídica, evidente que é, mas está no mundo da política, então, e a gente tem que discutir isso, né? Eles conseguiram as assinaturas, ponto. Essa forçada de mão é meio do jogo ali também. É do jogo, a política é isso. Agora, vamos lá, acho que tem algumas informações que são importantes. Esse projeto da anistia, gente, ele é anterior ao 8 de janeiro. A origem desse projeto da anistia, com o Major Vitor Hugo, que era o líder do governo passado, começou com aquele movimento dos caminhoneiros. Tu lembra disso? Né? Então, esse projeto de anistia é anterior. A extrema-direita está falando de anistia antes do 8 de janeiro. O que, para mim, é uma comprovação muito absoluta da ideia do golpe. Né? Porque é anterior ao 8 de janeiro. Né? Quando vem o 8 de janeiro, ele é reformulado, né? E aí é o Valadares, o relator. Esse projeto, primeiro, ele é uma ameaça ao judiciário, ameaça escrita. Ele fala em abuso de autoridade quando se julga crimes de origem eleitoral ou política. E fala para o futuro. Então, não só eles anistiam, como eles dizem, valeu, pode dar golpe, como eles dizem o seguinte, poderão vir outros. Então, esse projeto, ele é, assim, a maior agressão à Constituição de 88 de todos os tempos. Então, é evidente que a gente tem que debater isso à luz do que ele realmente representa. Agora, tem um processo aí que é pedagógico também, que é no conjunto da sociedade. Dizer só que é inconstitucional e que o STF vai barrar, talvez a gente faça um jogo também, o que é fato, e a gente tem que dizer, mas não pode colocar sobre o STF a responsabilidade de resolver um problema que é de origem política, antes de ser um problema de origem jurídica. O Congresso tem que resolver isso. Esse é um problema do Congresso, esse é um problema da política, esse é um problema do Legislativo. Não pode ser um problema dos direitos, porque senão o Congresso é um grande parque de diversão, onde você pode fazer tudo e o STF conserta. O processo democrático brasileiro não pode ser esse. Isso vai esgarçando. Não pode ser esse. No STF também, não né? pode, porque você chama o STF para um jogo que não é o dele e que alimenta o discurso da direita. Isso. Então a gente tem que também a gente tem que parar de ser bobo, né? Um pouquinho. Às vezes, eu estava falando isso lá fora, às vezes a gente tem muitos personagens na esquerda e na direita, mas a minha preocupação é com a esquerda, a gente tem muitos personagens na esquerda e tem pouca política na esquerda. Né? O personagem, ele não tem muito compromisso com o projeto de poder. Né? É o clique, é o link, é a internet, é a rede, é um assunto a cada hora, porque o que interessa é performar. A gente está com muitos personagens que são importantes, que são legais, mas a gente precisa de política. Porque a gente tem que resolver as coisas na política. Isso serve para o debate da anistia, isso serve para o debate do Glauber, que eu quero defender publicamente sempre, né? É uma aberração, mas serve para muitos outros. A gente tem que ter política. Porque se a gente tem um projeto de poder, se a gente tem um país a garantir a democracia, um país para avançar, uma agenda de poder, uma agenda de governo, a gente não pode ser refém de uma agenda criada pela oposição o tempo inteiro. Isso se resolve na política. Então é na política que tem que resolver a anistia. Conseguiram urgência? Conseguiram. Quantas urgências tem? 2.000, segundo o Lidberg Farias. Então tá bom, então tem 2.000 na frente. Tem 2.000 na frente. Essa é uma eleição política, não é o judiciário, não é o STF. Tem 2.000? Então são 2.000. Eu não conferi, mas imagino que seja mais de 1.000. Então é isso, entra no final da fila e vamos tocar a vida. Como é que se faz no dia a dia? Aí é a política que entra. Né? E a gente tem que fazer política. Senão o STF vira também o para-choque da nação, esse e é tudo que eles querem. Quebrar, né? E é tudo que eles querem. Claro, claro. Né? O discurso deles. Reforça o discurso, exatamente. Agora, ministro, posso já encaminhar aqui? A gente tem muitos assuntos e talvez a gente tenha um pouquinho de espaço. Eu sei que você tinha uma pergunta engatada, mas eu queria só engatar uma outra muito rápida aqui. Que a gente passou, Rô, a gente ia falar de visto para cidadãos americanos, que é importante também, mas a gente passou as últimas semanas falando aqui em China, em Trump, em tarifa e tal. E isso bate diretamente naquela pergunta que todo mundo que fica assistindo o ICL se faz, né? Aquela brincadeira que eu faço, mas o que isso afeta o Grêmio, né? Tudo isso. O que isso afeta o Grêmio, no fim das contas? Que é só o que me interessa, né? Quer falar disso mesmo? Hoje não, melhor não. Ainda mais com o Flamengo. Eu jurava que você não ia tocar nesse assunto hoje. Deixa assim. Deixa abaixo. Agora, a gente tem visto muito pouco... Não é muito entendido como é que vai afetar o Brasil, tudo isso que está acontecendo lá fora. Ontem a gente falou aqui da cadeia da soja, o Brasil pode se beneficiar porque a cadeia da soja nos Estados Unidos está super preocupada, porque com essas tarifas a China já vem para o Brasil, já tem uma visita oficial, aliás, para comprar mais soja do Brasil. Agora, do ponto de vista prático, ministro, a gente vê um relacionamento comercial do Brasil
muito forte com a China no que se refere a produto, por exemplo, né? A gente compra coisas deles, a gente manda coisa para lá. Agora, o Brasil está ainda muito longe da China para a China resolver todos os nossos problemas, né? A China não vai cair aqui com uma varinha mágica e falar, não, tudo bem, se os Estados Unidos não comprar, a gente resolve e tal. Como que está essa aproximação em termos de outras coisas que a gente não consegue ver? Fora da soja, fora do iPhone, fora, quer dizer, de fato o governo brasileiro está se aproximando da China, a China tem um outro jeito de lidar com o Brasil, não chama a gente de quintal da América Latina, como, por exemplo, os Estados Unidos. A gente vai ver, possivelmente, nos próximos anos, pela essa forçada de mão do Trump, uma outra relação. A gente vai ver mais chineses vindo ao Brasil, que a gente vê pouco ainda, né? Até na questão do turismo, você não vê muito chinês andando pelo Rio de Janeiro, andando pelo Brasil. Você acha que a gente está num ponto que isso vai mudar mesmo por essa força da mão do Trump em forçar essa geopolítica de uma maneira diferente? Acho que sim, eu acho que tudo que o Trump está fazendo no mundo não dá para dizer que é surpreendente, porque no fundo ele não está entrando em nenhuma contradição. De forma inacreditável, ele está fazendo exatamente o que ele disse que ia fazer. Né? Ninguém pode dizer que tem um estelionato eleitoral. Né? Nesse caso, não houve. Ele de fato, promoveu um caos que ele anunciou que iria promover. Né? Ele é um agente do caos. E é uma lógica da extrema-direita mundial. Né? A gente lembra do Bolsonaro dizendo que o importante... Aliás, numa reunião com o Trump, dizendo que o importante era destruir mais do que construir. A gente lembra disso no governo passado. E é o que eles estão fazendo. Agora, qual vai ser a dimensão, Demora, disso? A gente ainda não tem elemento para saber. Qual vai ser a dimensão total do que está se fazendo em termos de geopolítica, né? Como é que a Europa vai se comportar? Tem hoje sinais. Como é que a China está se comportando? Já tem sinais mais claros. A China enfrentou e disse, olha, o mundo não é mais aquele que você tem à sua cabeça. É outro e a gente tem condição de colocar uma nova ordem mundial colocada aqui. Até quando o Trump banca? Até quando não banca? O que ele realmente quer? Tem muita coisa que está no campo ainda da dúvida. Agora, que muda o cenário da geopolítica mundial, muda. Né? E a gente está vendo isso. Assim, como é que o Brasil vai reagir a isso? Graças a Deus, a gente tem um presidente da República que é um líder político mundial. Graças a Deus, a gente tem um chefe de Estado, né? Ao contrário do que a gente tinha no governo anterior, que era um chefe de quadrilha. Você tem um chefe de Estado, você tem alguém que é respeitado no mundo, alguém que se preocupa com a política internacional e que vai conduzir esse debate, seja no campo da América Latina, seja no campo europeu ou com a China, em especial, no que diz respeito à Ásia, de uma maneira que você precisa entender para onde vai caminhar a relação comercial, para onde vai caminhar a relação política, que bloco de poder se forma a partir daí. Agora, são sinais de uma crise que ninguém gostaria de ter, porque é isso, você tem aumento de produto do alimento que você não controla, porque quando você mexe com uma pauta de exportação, quando você mexe, por exemplo, o Brasil vai exportar mais carne, você tem uma consequência que pode ser a carne mais cara no mercado interno. Então, isso tem uma consequência também que não é só o que vai acontecer com os Estados Unidos, o que vai acontecer com o José, com o Manuel, com a Maria, que mora, a vida de todo mundo é afetada. Então, a gente tem que ter um olhar para essa relação global, geopolítica e a consequência disso para o mais imediato, que é daqui agora. Sim. Então, acho que o presidente Lula está muito atento a isso, está fazendo os movimentos corretos. Em relação ao turismo, que você me perguntou, o número de chineses aumenta, mas o número de norte-americanos para cá continua aumentando. A gente teve só em janeiro e fevereiro um aumento de norte-americanos visitando o Brasil de 28%. De chineses foi de 27%, mas o número de norte-americanos, até pela proximidade, é muito maior. Né? E o Brasil vive um grande momento, e aí é interessante dizer isso aqui. A gente, em 2024, eu já falei isso para você numa outra entrevista, em 2024 a gente bateu o recorde de todos os tempos de estrangeiros visitando o Brasil, o que já é um sinal. Sim. Por que isso aconteceu agora? Isso tem a ver com o governo Lula? Tem tudo a ver com o governo Lula. Né? Tem tudo a ver com um lugar que é desejado de ser conhecido, de ser visitado. Um lugar que rompe com a democracia, um lugar que não tem respeito climático, um lugar que não tem projeto de sociedade e democracia, não é um lugar desejado pelo mundo na sua essência. Então, o Brasil, em 24, bateu o recorde do número de turistas e o recorde de receita. Os turistas internacionais visitando o Brasil geraram 7,3 bilhões de dólares. Isso é emprego e renda. Isso é emprego para o motorista do aplicativo, motorista do táxi, para o cara que trabalha no bar, no restaurante, no hotel. É o primeiro emprego de uma geração enorme de gente que não tem mais esse primeiro emprego em outros setores que há uma década atrás tinha por conta do avanço da tecnologia. Então, a gente está falando de um setor que é muito importante para o setor popular. O turismo não é importante só para pensar em quem viaja, mas em quem recebe. E aí a gente está falando de um setor popular que ganha com isso de muitas cidades brasileiras. E aí, nesse ponto, William, janeiro e fevereiro, a gente teve um aumento de 57%
de turistas internacionais comparado ao ano passado, que já foi recorde. Por quê? Aí tem a ver com essa mudança geopolítica. Tem muita gente que não iria para o Brasil, poderia ir para os Estados Unidos e pode estar vindo para o Brasil. A gente viu estatísticas na Europa de vários europeus deixando de viajar para os Estados Unidos. E muitos vindo para cá. E esses turistas estão sendo redirecionados. E muitos vindo para cá. Então, essa mudança pode ser... Gente, a gente teve em janeiro e fevereiro 2,8 milhões de turistas visitando o Brasil. 2,8 milhões de pessoas visitaram o Brasil em 2 meses. Isso é 57% maior do que janeiro e fevereiro do ano passado. Alguma coisa aconteceu com o mundo, claro. O Brasil melhorou? Melhorou. A gente está promovendo melhor o Brasil, tá. Né? Tudo, dever de casa a gente fez aqui no Brasil, no governo? Fizemos. Mas tem alguma coisa acontecendo no mundo que justifica um aumento tão grande. Claro. Já tem essa influência. E que eu acho que é isso que você está tocando. Claro. É só... Inclusive, lembrando que o governo do Brasil voltou na última quinta-feira a exigir visto de turismo para pessoas dos Estados Unidos, do Canadá e da Austrália. A decisão foi tomada no início do 3º mandato do presidente Lula, antes das tarifas impostas pelo Donald Trump. E esse decreto reveste uma medida do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. E eu queria te perguntar exatamente sobre isso, puxando mais ou menos o que você já estava falando, Freixo, sobre como isso impacta não só a economia do ponto de vista das exportações, das importações, do que o Brasil produz e quer vender para outros países, no caso para os Estados Unidos, né, que é um dos nossos principais parceiros econômicos, mas também como é que é uma oportunidade para o turismo, né? Isso redefine todo o mapa da geopolítica, não só do ponto de vista da economia, mas também do ponto de vista do turismo. E como isso pode trazer outros turistas para o Brasil. Você estava falando sobre o aumento dos chineses, por exemplo, dos europeus, isso pode ter um fluxo contrário dos Estados Unidos, mas você falava também que os americanos estão vindo mais para o Brasil, ainda com essas imposições novas do Donald Trump, né? Esse negócio do visto não complica para os caras virem para cá? O chinês precisa de visto para vir para o Brasil? Mas é muito simples, né? Porque qual é a questão do visto para... Porque agora está num grande momento do debate do visto sobre os norte-americanos. Ninguém nem muito fala de Canadá e Austrália. Japão, por exemplo, estava nessa lista. E o Japão, a gente conseguiu a isenção do visto recíproco. O que acontece? Existe um princípio na diplomacia, que é o princípio da reciprocidade. Se o país te cobra visto, você cobra o visto. Se o país não te cobra visto, você não cobra visto. Esse não é um princípio brasileiro, esse é um princípio diplomático do mundo inteiro. Né? Então, o que o Brasil... E essa é uma decisão do Itamaraty consolidada, mas tem um princípio, tem uma lógica. Não é assim, resolvemos cobrar o visto dos Estados Unidos porque o Trump aumentou. Não. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o princípio da reciprocidade que sempre existiu. Então, é um estabelecimento também que não tem a ver com tarifa de Trump, essa história. Né? Não é uma... Não, vamos nos vingar. Não é nada disso. É um princípio... Retaliação. Não é nada disso. É um princípio da diplomacia mundial, é a reciprocidade. Se o país te cobra, você cobra. O que acontece? Sempre foi cobrado e a gente sempre tem um bom número de turistas. A gente está num momento extraordinário? Está num momento extraordinário. É porque não tem visto? Não é. É porque outros países que têm visto, e que é um visto simples, porque o visto você não precisa ir no consulado ou na embaixada, você tira na internet, você tira rápido. Qual é a grande questão? Se o visto for tirado com agilidade, né, tiver um preço que é um preço compatível com a própria reciprocidade, né, for ágil, não afeta em nada. Mas não afeta em nada. É claro, se você tiver que perder um mês para conseguir tirar um visto, você vai poder ter um impacto negativo. Porque a gente, para visto nosso para os Estados Unidos. A gente viajar para os Estados Unidos custa caro, você tem que ficar em fila, você tem que ficar... Se um norte-americano quiser viajar para o Brasil, ele faz o que faz pela internet? Não, você pode fazer pela internet, o que é bom. O que é bom, porque... Não causa fila no nosso consulado lá em Washington, por exemplo. Não, até porque, vamos combinar, existe uma crise migratória que tem nos Estados Unidos que a gente não tem aqui. Né? Então, também tem essa diferença, você não tem simetria no que diz respeito a isso. Mas a cobrança do visto é uma cobrança que atende a um princípio do Itamaraty, que é um princípio diplomático reconhecido no mundo inteiro. Qual é a grande questão? É ser ágil para não interferir em negócios que interessam para o nosso governo, que interessam o nosso país. Claro. Né? Então, isso realmente a gente tem que ser ágil, tem que garantir, porque o interesse não é prejudicar a vinda do americano, mas criar um princípio de reciprocidade e garantir também soberania nacional. Então, é tranquilo. Perfeito. Você tem uma, você não vou emendar outra aqui. Eu ia trazer um outro assunto, na verdade. Se for o mesmo tema, vai na minha frente. Eu quero falar de segurança pública ainda, se você quiser emendar alguma coisa. Eu queria falar sobre o Glauber, mas a gente pode falar depois. Então vamos deixar o Glauber no final, daí a gente fala todo mundo de Glauber, que só para ficar nisso ainda, que é uma preocupação nossa, mas que afeta a turista também e que é um tema que o Freixo talvez do governo
Lula seja o que mais domina, né, que é a questão da segurança pública. A gente tá vendo no Brasil, principalmente hoje, roubo de celular, né? O que a gente tinha nos anos 90, que era o roubo de carro e o roubo de rádio de carro, hoje parece que isso reduziu. Você sabe que antigamente a gente media que lugar é mais violento que o outro pela taxa de homicídios, né? Isso. O que é evidente. Isso. Tá quase mudando para número de roubo de celular, porque perder o celular ficou mais importante que ter vida. Exatamente. Na cabeça de alguns, né? Não, a galera fica desesperada quando perde o celular, né? Agora, também nisso, né? A gente viu aí, ministro, nos últimos anos, a retórica da extrema-direita muito focada na segurança, com o viés que a gente conhece, né? A polícia desce para matar, a gente tem toda essa questão que já é debatida. E o campo progressista, isso não só no Brasil, na América Latina a gente viu muito isso, ficou muito perdido em alguns momentos. Quase como se não quisesse falar do assunto porque não sabia o seu lugar de fala, como se coloca hoje em dia, né? Como que está isso também? Agora a ministra Gleisi apresentou um projeto de emenda constitucional, que é uma PEC da segurança, que vai tratar disso. O ministro da Justiça, né? O ministro da Justiça para tratar disso também. Como que isso também está na sua cabeça? Você conhece muito o tema. Você acha que a coisa realmente ficou um pouco de lado, não se queria olhar para a situação e agora, de fato, está olhando, porque é uma preocupação não só de turista, mas do brasileiro no geral também, né? Não, vamos lá. Eu acho que há muitos anos eu falo isso, você é testemunha disso, quem me conhece há mais tempo sabe. Eu acho que a esquerda tem um grande erro na sua história, que é não tratar a segurança pública como um tema decisivo e central. Esse é um erro que vem da Constituição de 88, tá? Lá da Constituinte. A esquerda abriu mão do debate da segurança. Por um lado eu entendo, mas não concordo. Porque você passou 21 anos de uma ditadura. Quando chega o momento de debater democracia, para onde a esquerda foi? Debater educação, direito à terra, direito das mulheres. É perfeitamente compreensível. Onde é que a esquerda não estava? No debate da segurança. Porque você tem 21 anos de ditadura. Quando você vai discutir liberdade, quando você vai discutir democracia, você vai discutir polícia, a esquerda fugiu desse debate e cometeu talvez o maior erro da sua história, né? Na minha avaliação de um percurso mais amplo do que o que está acontecendo agora. É vista como defensora de bandido por essa Mas visão. aí nasce essa história. Como a esquerda abre mão de um debate mais profundo na década de 80 sobre segurança, né, a direita toma conta quase com uma hegemonia completa. Então é a direita que fala de segurança. E o problema é que a segurança é um debate real na vida das pessoas. Não é na vida da elite, não é uma elite ameaçada, não. A segurança é um debate real na vida do trabalhador. O trabalhador que leva seu filho para a escola, ele quer uma coisa chamada previsibilidade. Ele quer que seu filho vá para a escola e volte. Ele não quer achar que o seu filho, no meio do caminho, pode morrer, pode ser assaltado. Ele quer previsibilidade, ele quer segurança. O trabalhador, o cara que mora na favela, ele não quer tiroteio. Então, assim, a gente está falando de uma demanda que é uma demanda real da vida dos trabalhadores, das pessoas mais pobres. Elas não aguentam mais com o processo de violência. É real. E a esquerda abriu mão, e a esquerda fala muito do futuro. A esquerda fala de coisas... A esquerda debate. Não, vamos, quando a gente tiver justiça social, a gente vai ter segurança. Para! Eu quero agora. Tá errado. Claro. Tá errado, que quando tiver justiça social, eu também quero justiça social. Mas não é isso, cara. O cara quer... Tá bom, mas o que você pensa sobre a polícia? A polícia mata. A esquerda fala isso o tempo inteiro. É verdade. Mas qual é a polícia que a gente propõe? Qual é a polícia que eu quero? Eu vou governar, a não ser que eu não queira governar. A não ser que eu queira ficar na oposição e aí eu não tenho nenhuma responsabilidade em construir, de ter relações de poder, e eu vou ficar só batendo e beleza, é o jogo, né? Se o jogo não é esse, se o jogo é governar, ter poder e mudar a vida das pessoas, porque eu tenho responsabilidade com as pessoas, eu tenho que falar sobre tudo. E aí, qual é o projeto de polícia? Qual é o modelo de polícia? Vamos falar do ciclo completo de formação? Vamos falar de uma polícia que tenha hierarquia, mas que não seja essa hierarquia oriunda da ditadura? Vamos falar da capacitação, formação e controle das polícias? Vamos falar de um policiamento de base comunitária? Vamos debater isso com a polícia? Por que a polícia se tornou bolsonarista em sua essência no Brasil? Sim. Por quê? Porque não era antes da ditadura. Não é verdade que as tropas policiais... Aliás, nós temos vários movimentos ao longo da República que foram movimentos contestatórios, por um lado mais progressista, que eram movimentos militares. Não vou nem falar só da coluna Prestes, mas você tem vários. Claro. Você tem vários ao longo da República. É na ditadura e no pós-ditadura que o escopo militar como um todo, né, envolvendo as nossas polícias não necessariamente militares, se tornou de extrema-direita, porque nós não fizemos esse debate. A gente está muito atrasado nessa história. Então, a gente tem que debater a segurança pública com uma proposta que atinja a vida real das pessoas. Nesse sentido, eu tenho muitas dúvidas da PEC, com todo o cuidado que eu tenho que tomar, porque eu sou membro do governo e vou defender o governo sempre. Por quê? Mas
Porque no Congresso Nacional você entra com uma tartaruga e sai com um jacaré. Eu sei como é que funciona aquele negócio. Você entra com uma tartaruga bonitinha, todo mundo faz carinho e sai com um jacaré. Na mão dali. Aí vem isso, vem aquilo, eu tenho muita dúvida se o caminho é esse. Mas porque você acha que ela pode sair com mais violência policial? Claro que ela pode sair pior. Claro que ela pode sair pior. Né? Então, me preocupa esse caminho. Mas vamos lá e vamos defender. Agora, o que eu acho que hoje o governo podia fazer imediatamente sobre segurança pública? Né? Primeiro, a gente tem a Polícia Federal. Essa sim é nossa. Extremamente qualificada, muito bem dirigido. O Andrei faz um trabalho espetacular à frente da Polícia Federal. A Polícia Federal tem responsabilidade de combater o crime organizado e faz bem. Investir na Polícia Federal, jogar peso na Polícia Federal e ir para cima do crime organizado, que toma conta desse país em tudo quanto é lugar. O crime organizado está dentro do Estado. A gente tem condição de enfrentar a máfia de cigarro, milícia, tráfico. A gente vai para cima, mostrando resultado e eficácia no combate ao crime organizado. Rodar, só uma coisa, Beto, que eu acho que é importante. E outra, e roubo de celular. A gente tem tecnologia hoje, para conseguir fazer com que esse celular que é roubado, ele seja inutilizado. Eu não vou convencer o cara que roubou o celular, o assaltante, a devolver o celular. Não, mas o cara que comprou o celular roubado e que ele vai deixar de funcionar, eu posso ter um programa que esse celular deixando de funcionar, ele seja devolvido. Quantos celulares nós devolvemos? A gente tem tecnologia, a gente tem condição hoje de recuperar celular e devolver. Esse é um baita... A gente tem que concentrar as forças nisso. É combater, por um lado, o crime organizado, por outro, o celular. Por quê? Porque segurança, gente, é sensação. Segurança é sensação. Segurança não é estatística. O que te leva a colocar a segurança no topo, né, da cadeia alimentar dos nossos medos é sensação. Os assassinatos vêm caindo e a sensação de segurança continua subindo. Continua subindo. Se você for no Rio de Janeiro, por exemplo, se você são mais seguras e ainda assim a sensação de segurança é maior. É isso, por exemplo, se eu for hoje no meu Rio de Janeiro, que é um lugar atípico para debater segurança, que tem a sua especificidade, né? Se eu for nos bairros como Jardim Botânico, que tem evidentemente muito mais segurança do que um bairro como Acari, a sensação de insegurança do morador do Jardim Botânico certamente é maior do que a sensação de insegurança de quem mora em Acari. E não venha me dizer que no Jardim Botânico você tem mais insegurança do que quem mora em Acari. Claro. Porque a sensação de segurança passa por outro lugar. A gente tem que responder a isso, né? E a gente tem condições de fazer isso. Então, acho que o caminho é esse. E uma outra questão essencial, a crise da segurança sempre recaiu muito mais sobre governadores, por razões óbvias, né, do que sobre presidentes. O Rio de Janeiro já teve um palácio Laranjeiras fuzilado e não tinha nenhuma crise questionando o presidente da República. Era sempre com o governador. Isso mudou. Mudou por quê? Porque as redes hoje direcionam o seu medo. Você tem uma outra sociedade hoje. Você tem uma sociedade onde a responsabilidade é traçada na rede, né? Então também tem que ter a disputa nessa rede do onde é que está colocada essa sensação de insegurança. Agora, Freixo, deixa eu te fazer mais uma pergunta ainda sobre segurança pública. Tem muita gente do campo progressista que começa a flertar com ideias que são defendidas historicamente pela direita, né? Mais punitivismo, mais um combate mais duro ao criminoso. Inclusive, tem gente que comemora assassinato de criminoso, etc. Que caminho a gente pode tomar para não ir para essa linha? Ao mesmo tempo que tem um canto de guerra, acho que do campo progressista, que eu quero o fim da polícia militar, que não ajuda em nada também, né? Porque ajuda a gente a pensar que a esquerda defende bandido, que é uma coisa que está muito disseminada entre as pessoas. Como é que a gente não passa essa linha tênue, né? Porque senão fica muito tentador a gente aderir a esse discurso da direita e de parte da extrema-direita de aumento do punitivismo, de morte do criminoso, etc. Como é que a gente não cruza essa linha? A gente precisa debater eficácia. Né? A acusação que eu mais recebo na minha vida da extrema-direita é de ser defensor de direitos humanos. Isso virou uma denúncia, né? Porque num processo de um país como o nosso, onde a violência... Porque também existe um processo histórico brasileiro que a nossa cultura ela é muito mais justiceira do que justa. A gente tem uma cultura do tronco, a gente tem uma cultura do pelourinho, do castigo físico. Essa é uma cultura muito enraizada na população. Né? Se você está em qualquer rua de qualquer cidade e tem um furto de celular, a reação popular é pegar a pessoa. Pegar e o quê? Isso. Pegar e o quê? Isso. Pegar e bater. Isso. Pegar e matar. Linchar, isso. Linchar. Essa é a nossa cultura do setor popular. Essa cultura está enraizada em tudo quanto é lugar, inclusive na cabeça da política. Porque, bom, se esse cara pega e bate e mata, ele quer votar em alguém que pega, bate e mata. Né? E aí você faz um raciocínio óbvio, né?
a gente não pode ser óbvio quando a gente tem compromisso com a democracia e com a mudança da sociedade, porque senão é muito fácil, eu vou me adaptar ao que a sociedade tem, por pior que ela esteja, né, e vou virar um representante dessa sociedade. A gente não tem que querer representar essa sociedade, a gente tem que representar algo que faça mudar e a sociedade ser melhor. Né? Então é isso. Então é muito tênue essa linha, é muito fácil agradar, né, um determinado setor de opinião pública sobre segurança falando das maiores barbaridades, mas você não pode ter esse compromisso. Né? Até porque hoje, provavelmente numa consulta popular, a tortura não seria proibida, não seria crime hediondo. E ela é. Por quê? Porque cabe ao Estado fazer isso. Cabe ao Estado não ser necessariamente a voz daquilo que é a maioria da sociedade, porque o Estado tem esse papel, né, historicamente. Então a gente precisa construir também uma linha política, principalmente quem tem compromisso com a democracia, que seja nesse sentido. Né? Glauber, vamos de Glauber? Eu queria saber se você tem alguma informação, como é que está o Glauber, já são mais de 140 horas, né, de greve de fome, enfim. É uma situação absurda, uma situação muito grave. Eu conheço o Glauber há muitos anos, né? Conheci o Glauber ainda trabalhando com a mãe dele, né? Prefeita de uma cidade chamada Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro. Então, tem muitos anos que eu conheço, né? Eu acho que a gente precisa esclarecer algumas coisas que, enfim, está tudo muito à flor da pele, né? E, mais uma vez, eu acho que a gente precisa de menos personagens e mais política. Porque há um congresso, há um plenário que vai votar, né? Que vai votar, sim. Não é isso? Não será um plebiscito, será o congresso que vai votar. A gente precisa fazer política. Qual é a questão? A questão não é o Glauber. A questão não pode ser o Glauber. Se você gosta ou não do Glauber, se você concorda ou não com o Glauber, não pode ser essa a questão. Se a gente for por esse caminho, a gente está errando, a gente está fazendo uma política errada. Eu acho que a questão central do debate que tem que ser feito, e aí é ter cabeça política e entender o que é o Congresso, é da dosimetria. É o que representa uma cassação de um mandato no histórico daquela comissão de ética. Né? Porque se a gente entrar no debate, ele bateu no cara que provocou. Se você entrar nesse debate, eu acho que é um caminho ruim. Né? Não, mas eu gosto do Glauber, porque o Glauber representa. Eu gosto do Glauber. Eu acho que quem está falando aqui é um amigo do Glauber que gosta do Glauber, mas eu quero salvar o mandato do Glauber, porque salvando o mandato do Glauber, eu salvo a democracia. Esse é o debate mais importante. A comissão de ética não ser um instrumento de vingança. Porque aquela dosimetria é absurda. Aquela dosimetria é absurda e abre um precedente. Assim como eu não posso dizer que bater em alguém é um gesto normal, mas ele provocou. Gente, assim, você não pode dizer, em tais circunstâncias o parlamentar pode bater em alguém. Não pode. Ponto. Não pode. Perdeu a cabeça ali. Não pode. Perdeu a cabeça. É humanamente compreensível? Claro. Muito. Claro. Talvez eu fizesse a mesma coisa? Talvez. Mas o debate é o seguinte, a pena para um erro que ele cometeu não pode ser o da cassação. Quais são as penas alternativas que a Câmara tem? Você tem várias alternativas. Você pode suspender por um tempo? Você pode suspender por um tempo, o tempo também varia. Você pode ter... Você falou que podia suspender por 6 meses o mandato. Você pode suspender por menos tempo. Você pode ter uma advertência. Então isso tudo está na mesa? Isso tudo está na mesa. Pode ser feito? Pode, você tem que alterar o relatório. Mas você pode ter uma advertência, que sequer suspende o mandato. Mas aí, ministro, quando você fala em menos personagem, mais político, o que você acha que está rolando de personagem e o que está faltando de político? O que a sociedade civil está fazendo, que é defender o mandato do Glauber, defender a democracia, é absolutamente legítimo. Claro, uma crítica a isso, não, mas tem que fazer isso mesmo. Agora, lá dentro você tem que chamar os parlamentares e dizer, olha... Você tem que ter um jogo de debate, de diálogo. Gente, quem está no parlamento é para dialogar. As leis mais importantes que eu fiz quando eu era deputado foram leis dialogadas, não com os iguais. Né? Vou dar um exemplo pequenininho, rápido. Revista em presídio. Vocês sabem disso, os presídios, você tem revistas, as familiares, que são muito vexatórias, né? Principalmente sobre as mulheres. Né? As mulheres que vão visitar seus... Porque marido não vai visitar a mulher que vai visitar o marido, né? As mulheres são muito abandonadas quando são presas, né? Quando os homens são presos, não são abandonados. É essa a regra do cárcere, que não é muito diferente do conjunto da sociedade. As mulheres, quando iam visitar os presos no Rio de Janeiro, seja pai, filho, marido, elas passavam por uma revista vexatória muito grave. Ficavam nuas, agachavam 3 vezes. Crianças, mulheres, idosas. E aquilo sempre me incomodou. Eu trabalhei no sistema prisional muitos anos na minha vida, mais de 20 anos, como professor. E aquilo sempre me incomodou. Quando eu virei deputado, eu fiz uma lei para acabar com a revista vexatória, para não ter a revista vexatória. Né? E eu queria muito aprovar aquela lei. Você acha que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro tinha chance de aprovar uma lei dessa? Zero.
Não, né? Não. Na época eu chamei o presidente da Assembleia Legislativa, levei um grupo de mães, peguei também as mães mais senhoras, levei para elas relatarem ao presidente da Assembleia o que aquilo aconteceu. O presidente da Assembleia, naquela época, estava numa crise política grande, e ele falou, pô, isso aqui é um absurdo, eu não sabia. Eu falei, o que o senhor acha de um projeto de lei? Ele falou, faz. Eu falei, não, eu queria que o senhor fosse autor. E eu ofereci ao presidente da Assembleia Legislativa ser autor. Ele falou, não, você assina comigo. Eu falei, se o senhor quiser, o projeto é só seu, eu já escrevi, mas eu abro mão, sou eu o autor, eu quero é aprovar. Aí ele falou, não, vamos nós dois. Esse projeto é meu e do Jorge Pisciani, falecido Jorge Pisciani, um cara da direita, que chefiou a Assembleia Legislativa, que foi preso depois. Esse projeto é meu e do Jorge Pisciani. Hoje, no Rio de Janeiro, não tem revista vexatória dos familiares, tudo passa por scanner. Alguém lembra que esse projeto é meu e do Pisciani? Não. Agora, pergunta para as mulheres de presos, mulheres pobres, pretas, que estão no sistema penitenciário visitando seus familiares, o que elas acham dessa lei? O que elas acham do scanner? Aquilo mudou, de fato, a vida daquelas pessoas, daquelas milhares e milhares de mulheres, filhas e mães ali. É um projeto meu do Pisciani. Por quê? Porque você faz política. Sim. Porque você faz... Eu perdi um princípio ético ao fazer um projeto de lei junto com alguém que é da direita? Não, mas era a chance de eu aprovar aquele projeto. E o projeto não mudou uma vírgula. Não teve uma negociação para aquilo. A gente precisa fazer política no Brasil. A gente precisa conversar dentro no Congresso, né? E é isso, a gente precisa conversar, porque... A de like não vai salvar o Glauber nessa Não vai salvar o Glauber. A sociedade civil tem o seu papel e tudo que ela faz na rua está valendo. Agora, dentro, a gente precisa conversar sobre a dosimetria da pena, porque é isso que tem que ser feito. E o salvar o mandato do Glauber é decisivo, é fundamental para a democracia brasileira. E é algo que o bolsonarismo puxou a gente, né? Puxou a gente para essa política de personagem, né? Eles mataram a política, o debate político. Acho que isso é fundamental, o que o Freixo falou agora, a gente voltar a fazer política, que é o que a extrema-direita não quer, né? Eles querem o like, o personagem, as redes sociais, mas não querem debater política de verdade. Mas essa é a forma deles fazerem política, não pode ser a nossa. Isso. Claro. Para eles da oposição, essa forma é eficaz, para a gente é que não é. Rô, deixa eu só fazer uma última rápida, a gente tem tempo? Tem que liberar o Tá, não, muito rapidamente. A gente viu várias vezes ao longo dos anos o Bolsonaro indo para o hospital em determinados momentos e sempre um pouco vira chacota, e quando a coisa aperta ele vai para o hospital. Dessa vez parece grave as informações que a gente tem, não é uma coisa simples de resolver, 12 horas de cirurgia. Hoje de manhã a gente trouxe a informação aqui de que ele já estava com uma indicação de cirúrgica já pelo menos há 4 meses em relação a isso. Um pós-operatório complicado, que pode ter problemas, eventualmente pode voltar para a mesa cirúrgica se tiver complicações. As últimas 48 horas foram bem vertiginosas no seio do bolsonarismo. Você acha que esse pode ser o fato determinante para direita que está se organizando em torno de Tarcísio, ou Zema, ou Ratinho, sei lá quem, já definitivamente tirar o Bolsonaro da frente e pensar em 26? Eu acho que sim. Eu acho que a gente não pode aqui também cometer a barbaridade que a direita comete, né? De comemorar, querer que... Porque, assim, eu quero vencer o meu inimigo, não quero ser igual a ele, né? Então, assim, eu preciso muito me diferenciar da barbárie, né? Porque eu não posso ser igual, né? Então, quero que ele se recupere, quero que ele tenha saúde, até para que ele possa responder pelos crimes que ele cometeu com saúde, né? Mas quero que ele se recupere, né? Desejo isso para a família inteira. E a gente tem essa diferença, né? Assim, ao contrário do que ele fez tantas e tantas vezes, a gente não é igual a ele. Por isso nós vencemos a eleição e ele perdeu, né? Agora, e ele sim é responsável pelo golpe, ele cometeu diversos crimes, vai responder por isso. Esse elemento da saúde dele, assim como o seu julgamento, são decisivos para o futuro dessa extrema-direita, né? O que eu sinto na política, eu fui líder da oposição no governo Bolsonaro, fui deputado estadual 3 vezes, federal, o que eu sinto é que a direita quer se ver livre do Bolsonaro. Isso está muito claro para mim. Eles não dizem, porque estão todos de olho, né, no capital eleitoral, estão no espólio de guerra, né, estão todos de olho no espólio de guerra do Bolsonaro, mas ninguém quer... mas no fundo, né, fica muito claro nas conversas, nas entrelinhas, que eles querem se livrar do Bolsonaro quanto antes, para que eles possam ter um projeto de poder sem esta figura que, cá entre nós, nunca foi uma figura agregadora, nunca foi uma liderança no meio da direita, foi as circunstâncias do que virou esse mundo e o Brasil ali em 2018 que provocou esse acidente histórico, né? Agora, é um acidente histórico que tem as suas consequências. Eles querem se ver livre do Bolsonaro.
o mais rápido possível, né? E a gente tem que entender qual vai ser o nosso papel sem o Bolsonaro. Seja por uma questão de saúde, que eu espero que não seja o determinante, seja pela questão da justiça, que eu espero que sim, né? Eu espero que ele não dispute a eleição, não porque a gente tem medo de derrotá-lo ou de enfrentá-lo, mas porque ele cometeu o crime e alguém cometeu os crimes que ele cometeu, não pode disputar uma eleição, porque não pode estar com os seus direitos políticos garantidos. Sim. Então, acho que é uma definição urgente essa para se fazer para 26. Boa. Deixa uma curiosidade, você como presidente da Embratur. A gente percebe que os brasileiros têm deixado de viajar para os Estados Unidos, esse movimento contrário devido às políticas de Trump, ou isso não afetou em nada, hein? Não afetou em nada, hein? Só não está com medo, não, de ir para lá? Nada? Não, no caso do Brasil, não. A gente tem na Embratur, só para falar, a gente montou uma equipe técnica muito qualificada, muito legal, né? Eu sou muito grato a tudo que eu estou aprendendo ali, porque eu venho desse debate da segurança pública, que é um debate sempre muito reativo e sempre num campo muito negativo, apesar de eu achar que a gente tem que, há muitos anos, a gente devia estar mergulhando em propostas. Mas o tema do turismo me levou para o lado da geração do emprego, da renda, do futuro. Eu tenho dito, inclusive, que o turismo pode ser para o século XXI que o petróleo foi para o século XX. Né? Porque a gente vai precisar de um modelo de desenvolvimento que gere emprego e renda de maneira responsável em termos climáticos e ambientais. E o Brasil tem um grande potencial turístico em todas as cidades, em todas as regiões, para que a gente possa viver disso. Todos os países produtores de petróleo estão investindo no turismo. Por que será? Porque eles já estão entendendo que o século XXI não vai acabar como começou. Né? Todos. É mais conhecido como turismo do que como petróleo, né? Todos. Então a gente precisa olhar para isso também, né? Mas incrivelmente o brasileiro continua querendo Orlando, continua querendo a Disney, tem um setor. O Brasil é muito grande, né, gente? O Brasil tem de tudo, né? Então o Brasil tem aquele brasileiro que quer conhecer nossas chapadas, que quer fazer a conta do Brasil, mas tem também quem está indo para os Estados Unidos e está tudo certo. O Milei atrapalhou também, não? Então, o Milei de 2024, a gente teve uma queda de argentinos para cá. A Argentina é o país que mais visita o Brasil. Sim. Eu já estou achando que tem mais argentino no Brasil do que em Buenos Aires, e está quase o número, né? Então, em 2024 teve uma queda, né? Agora, em 2025, explodiu o número de argentinos no Brasil. A gente teve janeiro, fevereiro, 1,5 milhão de argentinos visitando o Brasil. E estava caro também, né? Porque estava muito caro e com o câmbio eles começaram a vir para o Brasil em grande número, e não só para o Sudeste, não só para o Sul e Sudão, não só para Florianópolis, Búzios, né? Aquele roteiro. Estão chegando muito até por causa de uma melhoria acentuada de malha aérea internacional. O Brasil cresceu 18% ano passado e já cresceu 12% em janeiro e fevereiro. O mundo cresceu 10%, a gente cresceu o dobro do mundo em termos de malha internacional. Os argentinos também chegam no Nordeste hoje com alguma facilidade. Então, para a gente, os números são muito bons, né? A gente está gerando emprego e renda para um setor que precisa desse emprego e renda, até por conta dos avanços tecnológicos que vão eliminando muitas profissões, né? Sim. Só uma curiosidade final, a gente fala nessa união do Sul Global e tal, mas na prática, o Brasil, quantos voos o Brasil tem para a China? Porque para a Europa tem uns 200, assim, para a China... Direto não. A China é um elemento... Tem um voo diário para a China? Não, a gente tem hoje um voo importante da China que faz uma escala, porque nenhum avião tem essa autonomia. Não tem essa autonomia. E aí vai por onde? A gente tem um voo hoje que faz uma parada apenas para abastecer em Madrid e vem direto para Guarulhos. Então, a gente tem esse voo, que é um voo direto. Precisaria ter mais voo para a China também, né, ministro? Precisava ter mais voo para a China. A gente está voltando agora, no final de maio, tem uma feira importante na China, que o Brasil, desde 2016, parou de ir, que a gente volta. Então, o mercado chinês é um mercado que a gente está de olho. As relações com a China são relações muito importantes no aspecto geopolítico e no turismo também. Muito bem. Tá certo. Deixa eu agradecer ao presidente da Embratur, Marcelo Freixo. Obrigada por participar aqui do N1 e um bom dia e bom trabalho. Vamos nessa. Obrigada pelo convite.